Curso Avançado de Análise de Investimentos, aula 22, parte 2. Vamos lá? Bom, nessa aula eu vou continuar falando sobre os métodos de precificação e valuation. Eu já falei sobre a fórmula mágica de Greenblatt e agora eu vou falar sobre o método Bazin customizado. Vamos lá? Bom, esse aí foi Décio Bazin, tá? Autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Décio Bazin foi jornalista, escreveu muito tempo no jornal Gazeta Mercantil, falava sobre ações, sobre o mercado acionário, etc. Então ele foi uma voz muito importante, né, na cultura do mercado de ações do Brasil. Foi um formador de opinião, ele sempre pegou aí o investimento de longo prazo, sempre pegou o investimento em ações de dividendos e influenciou grandes investidores como o Barsi, né, o Luiz Barsi Filho, o Lírio Parisotto, entendeu? Então, assim, ele foi um cara importante na construção dessa cultura de longo prazo de investimento no Brasil, que até então era praticamente somente especulativa, tá? Então, esse livro dele é muito bacana, ele conta várias histórias sobre a bolsa, é bem interessante a leitura. Como é que era o método dele? A pedra fundamental do método dele é o yield de 6%. Então, comprar somente empresas com dividend yield maior que 6%. E por que 6%? 6%, segundo o Décio Bazin, era o rendimento ideal dos títulos de longo prazo, tá? Em qualquer momento. Então, um título que rendesse 6% no longo prazo seria um título com bom vencimento, com bom retorno. Então, ele colocou 6%. Tá? O segundo ponto é não comprar ações de empresas endividadas. Tá, tem seu sentido, né? Ele não especifica o que é uma empresa endividada, tá? Então ele não coloca nenhum tipo de número nessa questão. Outro ponto que é um pouco conceitual é vender ações de empresas ao primeiro sinal de notícias negativas. Então ele não esclarece também que tipo de notícias são essas. Tá? Acredito eu que seja assim, algum escândalo, alguma notícia referente ao negócio, né? Por exemplo, vai ser proibido, no caso da Cielo, vai ser proibido o uso de maquininhas. Então, é uma notícia terrível para a empresa. Então, assim, alguma notícia que impacte diretamente o negócio daquela empresa. Tá? Então, notícias negativas nesse sentido. E outro, ele propõe o controle ativo da carteira. Tá? Ou seja, a carteira é controlada a cada 6 meses. Então, a pessoa vende as ações quando o yield fica menor que 6% e compra novas empresas com yield maior que 6%. Então, ele tem visões de longo prazo, mas ao mesmo tempo que a empresa ficar com yield menor que 6%, ele acredita que isso está mostrando que o preço está caro. Então, é o momento de vender aquela ação. Tá? Quais são as vantagens do método Bazin? Primeiro é a simplicidade. É um método muito simples, tá? Muito fácil de fazer. Você consegue fazer em poucos minutos, você consegue analisar as 400 empresas da Bolsa. O dividend yield funciona muito bem, que é o número 2, como um indicador de precificação em empresas maduras e perenes. Tá? Então, quando você pega uma empresa madura, perene, que já está há muito tempo no mercado, está consolidada, o dividend yield é um excelente indicador para ver se o preço daquela empresa está barato ou está caro. É um exemplo Ambev. O dividend yield da Ambev é 2,5%, muito abaixo de 6%, é menos da metade. Então é um sinal que a empresa está cara. Tá bom? A Ambev já é uma empresa enorme, já é uma empresa consolidada, já é uma empresa que já cresceu muito. Eu não vejo mais assim no futuro um ritmo de crescimento tão grande para a Ambev como ela teve nos últimos anos. Tá? Então, assim, para esses casos como a Ambev, eu esperaria um dividend yield um pouco maior, 6%, 7%. Tá? Mesmo caso da VEG, por exemplo. A VEG, apesar de ter uma expectativa de crescimento ainda grande, mesmo assim, ela tem um dividend yield baixo. A Klabin, então você pode avaliar as empresas pelo dividend yield. A Klabin é um exemplo clássico. A empresa já está no mercado há muito tempo, tá? Empresa de décadas de fundação. Então, a Klabin já era uma empresa que deveria ter aí um dividend yield bem melhor, né? Hoje está dando na faixa de 3%, 4%. Então, isso é um sinal que a empresa está cara.
mas funciona muito bem, então, para empresas maduras e perenes. Ponto 3 é o seguinte: vários estudos já mostraram a eficiência desse método. Estudos acadêmicos, estudos de casos de análise, estudos de analistas. Você pode fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai achar um monte desse tipo de estudo, tá bom? Eu fiz esse vídeo, né, que é o método Basinho turbinado, que eu botei lá no YouTube. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Ele é turbinado porque eu usei mais um indicador junto a esses que o Basinho propõe. Eu usei o indicador ROI para avaliar a rentabilidade do capital. É um indicador de qualidade, tá bom? Qual é o meu método customizado? Então, esse método foi o método que eu criei para poder ajudar nas minhas análises, tá? Lógico que eu não uso isso como filtro final, eu uso como um pré-filtro para trazer empresas que estejam com bom dividendo e que tenham boa qualidade. O objetivo dessa customização é tornar o resultado ainda mais seguro. Primeiro, eliminar efeitos não recorrentes. Eu não quero empresa que, de repente, tenha lá um dividend yield muito alto em algum período e isso acaba distorcendo a minha análise. Tá? Eliminar empresas que têm ações de pouca liquidez. Também é muito importante. Você não quer comprar uma ação que não tem liquidez nenhuma, que você não consiga comprar, não consiga negociar, não consiga vender. Tá? Então é importante um pouco de liquidez. Então, qual é o meu método? Primeiro, 6% de yield se mantém. Comprar somente empresas com dividend yield maior que 6%. A parte em vermelho é a minha customização. Eu vou verificar resultados sazonais. Tá? Sempre que a empresa tiver um dividend yield muito alto, muito exagerado, provavelmente aquilo lá é um resultado sazonal. Eu vou verificar esse resultado e vou cortar esse resultado. Eu vou tirar o efeito não recorrente. Tá? Imagina que a empresa tem um lucro de 100 milhões. Então, naquele mês, veio um resultado não recorrente de 200 milhões. Ela ficou com 100 mais 200, então ficou com 300 milhões de lucro. Tá? Então, por isso, ela distribuiu no período seguinte, de repente, um dividend yield muito alto. Então, eu vou tirar esse efeito não recorrente da análise e vou diminuir também o dividend yield para o nível médio que ela apresentava nos últimos anos. Tá? Então, isso é tranquilo de fazer. Dívida. Não comparar ações de empresas endividadas. Aí é a mesma coisa. A parte em vermelho é a minha customização. Eu vou usar o indicador dívida líquida por EBITDA menor do que 3, tá? E eu vou usar o PL maior do que 0. PL não é o preço sobre lucro, tá? É o patrimônio líquido. Então eu quero um patrimônio líquido positivo. Tudo bem? Qualidade. Esse aqui é muito importante. Às vezes a empresa é um pouco ruim, não tem muito resultado, e ela dá, em algum período lá, dá um dividend yield muito alto, porque ela teve um lucro extraordinário, uma coisa assim. Então, se você usar esse indicador ROIC, que a gente já viu anteriormente, né, a gente usou também na fórmula mágica de Greenblatt, se você usar o ROIC acima de 15%, você já vai eliminar muitas empresas que não têm um desempenho tão bom assim. Tá? Então, empresas que geralmente são consolidadas, são lucrativas, têm um ROIC elevado. Então, isso já vai tirar muita empresa que não tem um resultado muito, muito interessante para sua análise. Outro ponto que eu vou tirar é a gestão ativa da carteira. Então, se eu compro um papel que tem um dividend yield acima de 6%, não necessariamente se ele cair abaixo de 6%, eu vou vender o papel. Então, essa é uma outra mudança em relação ao modelo original do Basinho. Tá? Vou manter o papel. A minha ideia é construir uma carteira de longo prazo. A venda só é relacionada à perda de fundamento, ou seja, se a empresa piorar, se a empresa começar a dar prejuízo, se a empresa parar de dar lucro, tá? Então a venda não é relacionada ao dividend yield. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou usar lá o site Fundamentos, que é bem prático para fazer essa análise. Olha só, aqui está o site fundamentos.com. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor para você ver. Tá vendo aí? Tá? Vou aqui no cantinho, ó, busca avançada por empresa. Clica aqui, vai carregar o site de busca. Aí você vai colocar os parâmetros aqui no... Ele tem vários parâmetros aqui, ó, as caixinhas para você colocar. Preço sobre lucro, né? Tá aqui. Eu vou criar o PL. Cadê o PL? Preço...
Cadê o patrimônio líquido? Tá aqui, ó. Patrimônio líquido, tá vendo? Eu quero o mínimo 0, tá? Então, não quero patrimônio líquido negativo. Então, se o mínimo é 0, não vai vir nada menor do que 0. Entendeu? Bom, vou colocar aqui o dividend yield, mínimo 0, ponto. Você tem que botar o ponto, tá? No fundamento. Se você botar vírgula, dá erro. Então, 0,06, que é 6%. É o mínimo que eu quero, 6%. Outro indicador que eu vou botar é o ROIC. Então, o mínimo é 0,15. Novamente, bota o ponto, tá? Não bota vírgula. Tudo bem? Então, já colocamos aqui dividend yield, já colocamos o indicador de patrimônio líquido. Infelizmente, aqui, dívida líquida sobre EBITDA não tem aqui no fundamentos. Então, vamos ficar sem esse indicador por enquanto nessa análise. Tá? Vamos esperar vamos fazer o primeiro filtro e depois no final a gente vai fazer um filtro por esse indicador. Tá? Buscar. Vamos ver o que sai aqui. Ó. Olha só. Tá? Tá saindo aqui bastante empresas interessantes, né? Ó, são a Sanepar, SAP4, vou botar por ordem de dividendo. Aqui você pode colocar em ordem. Comgás, empresa de gás, a WIS, a Múltiplos, Qualicorp, Eco-Rodovias, Sanepar, Smiles, Cielo, Card System, Ering, Metal Leve e Braskem. Ou seja, todas as empresas de muita qualidade, né? Todas as empresas muito boas. Elas não têm dívida líquida por EBITDA acima de 3, tá? Já verifiquei. A única que está mais endividada aqui, ó, essa aqui, que é a Eco-Rodovias, tá? Ela tem lá uma dívida líquida sobre patrimônio, dívida por patrimônio líquido de 10 e pouco, só que quando você faz a análise dívida líquida por EBITDA, a dívida está dentro do normal, tá bom? Então, é a única que tem mais endividamento por esse critério aqui, ó, tá? Que é dívida bruta sobre patrimônio líquido, que é 10,87. Então, se você fosse cortar ela aqui, você deixaria de fazer um bom negócio. Aqui embaixo também, qual é? 4,47. Aqui é Braskem. Braskem também é outra empresa que tem muito caixa e que, apesar desse indicador dela ser elevado, o indicador de dívida líquida por EBITDA também está dentro do normal, tá bom? Então, esse indicador de dívida líquida por EBITDA é fundamental. Tudo bem? Então, você vê aqui, ó, são todas empresas muito boas. Quem tem acesso à minha carteira sabe que a grande maioria dessas aqui está lá na minha carteira, tá bom? Então, ou seja, você tem aqui um resultado bem consolidado. Vou botar aqui lá um print e botar lá na nossa apresentação da aula. Um resultado bem bacana aqui. Você vê que é simples, né? É muito simples fazer essa análise, é muito rápido fazer essa análise, tá? Ela te dá bons retornos e ela é muito prática, é uma análise que eu gosto bastante de fazer, tá bom? Lógico que ela não vai captar tudo, mas aqui você já tem uma boa base. Saíram 3, 6, 9, 12, 13 empresas, tá? Então, se uma carteira, você não precisa de mais de 13 empresas, né? Para você começar a montar uma carteira, tá? Você tem que fazer agora uma análise qualitativa, né? Quais os problemas, quais os projetos que cada uma empresa dessas tem, né? A WIS tem alguns problemas com o contrato com a Caixa, a Cielo tem alguns problemas relacionados ao mercado concorrencial, que cada vez está mais apertado. A Ering tem alguns problemas, né, relacionados ao mercado de moda que ela participa. Ela vem perdendo market share em vendas por loja. Então, assim, todas as empresas têm pontos fracos e pontos fortes. Então, é importante você conhecer esses pontos fracos e fortes, tá? Depois fazer uma análise mais rápida como essa. Tudo bem? Então, esse método funciona bastante. Tá um método muito bom, que eu gosto muito de usar como indicador, como base, como uma primeira análise. Gente, esse então foi o método Bazin, tá? Customizado. Agradeço a sua audiência na aula. Espero que tenha sido um conhecimento útil para você e nos vemos aí na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.